Bom dia, nós hoje vamos iniciar uma nova revista intitulada O Sermão do Monte, Princípios para a Vida Cristã. Essa é a nossa revista. Então, vou iniciar com uma oração. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por estar aqui diante de Ti, podendo ser mediadora da Tua palavra, Senhor. Esteja conosco, Senhor, e faça com que nós aprendamos e possamos frutificá-la. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Então, essa é a nossa primeira lição, o Sermão do Monte, e ele foi proferido no início do ministério público de Jesus, na Galileia. Isso aconteceu depois do batismo e da tentação no deserto. O Sermão do Monte, ele expressa de maneira singular a essência da natureza do Evangelho, né, e do Reino de Deus. Agora, o autor, ele vai iniciar associando a subida do monte como um lugar recluso. E não é identificado em qual monte Jesus subiu. Mas é importante, né, que nós aprendamos que ele subiu no monte onde ele se assentou, isso já era hábito dos mestres do judaísmo, né? Eles faziam isso, que eles iam para o monte e ele passou a ensinar os discípulos que foram se aproximando dele. Agora, o Sermão do Monte, ele só aparece em Mateus. Veremos então a relevância do sermão, né? Porque ele nos ensina um caminho certo para quem quer viver feliz. Porque nós sabemos que a humanidade, ela procura felicidade, mas ela quer tudo em curto prazo. Muitas vezes, a felicidade, ela é oferecida, mas ela vai conduzir à infelicidade. Então, já inicia o sermão com as bem-aventuranças. Então, a gente vai iniciar, né? Vocês lerão em casa, eu vou dizer todos os versículos que são pertinentes a cada tema e vocês vão acompanhando, porque na realidade nós teremos hoje uma síntese do que será a nossa revista. Então, lendo em Mateus 5, de 13 a 12, a gente inicia com as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, elas vão expor o padrão de vida ideal para o cidadão do reino. E vão evidenciar o caráter do cristão. Então, eu vou ler rapidamente aqui Mateus 5, 11. Bem-aventurados são vocês por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, se apropriem dessa palavra. Então, nós vamos agora descrever alguns sinais de conduta humana e do caráter cristão em relação a Deus, né, e também aos homens. Primeiro, a influência do cristão. Isso nós vamos ler Mateus 5, de 13 a 16. Então, o cristão, ele precisa ser o quê? A luz do mundo, né? Porque Jesus é a fonte de luz. E os crentes seriam um reflexo de Jesus. Já no segundo momento, ele traz sobre a justiça do cristão. O cristão, ele deve seguir a lei moral dada por Deus. E ele vai citar, né, ilustrações da justiça cristã relacionadas ao divórcio, ao adultério, ao homicídio, ao juramento, à vingança e também ao amor aos inimigos. E isso vai ser reafirmado, né, no Velho Testamento, nas Escrituras, né, e também foram apresentadas as decorrências plenas e exatas da lei moral de Deus. Jesus não veio revogar a lei e os profetas, e sim cumpri-los. Então, gente, em Mateus 6, de 1 a 18, nós já vamos ler sobre a piedade dos cristãos.
Envolve ações caridosas, envolve oração, envolvem também o jejum. E se destacam, né, também a realidade e a sinceridade dos filhos de Deus. Por quê? Porque vai ser dessa forma, né, que todos, seguindo, né, a sua vida com sinceridade e dentro da sua realidade, eles estarão sempre vivendo na presença de Deus, porque Deus deseja que nós sejamos obedientes a Ele e que estejamos sempre sendo verdadeiros, né, no nosso andar. Então, em Mateus 6, de 19 a 21, de acordo com MacDonald, esta passagem contém alguns, né, que é a passagem de 6, 19 a 21, alguns ensinos mais revolucionários de Jesus, não é? E alguns que foram mais abandonados. O Senhor Jesus, ele está indicando que não há nenhuma segurança em coisas materiais, né? Isso vai ser desenvolvido nas lições. Nos 2 versículos de Mateus, de 6, 22 e 23, né, Jesus já apresentou uma analogia, né, dos olhos com a visão espiritual. Ele diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo, e é através dos olhos que o corpo recebe iluminação e pode enxergar. Isso, se a visão ficar prejudicada, só haverá trevas. Então, a luz é primordial. Já em Mateus 6, 29, ele sinaliza que há impossibilidade de viver para Deus e para a riqueza, em termos de senhores e escravos. Na passagem bíblica de 6, 25 a 34, a gente vai ler sobre a condenação de Jesus de darmos excessivo valor à comida, ao vestuário, e também, assim se nós vivermos assim, nós vamos perdendo o verdadeiro significado da vida. Agora, por que seria visto, né, como pecaminosa a preocupação com o futuro? Nós lemos ali sobre as preocupações, né? Porque sempre essa preocupação vai nos levar a sermos ansiosos. Estaremos, então, será que negando o amor de Deus, pressupondo que Ele não vai se preocupar conosco? Ou seria negando a sabedoria dEle, como Ele não soubesse o que estamos fazendo? Mas também poderia ser negando o poder de Deus e pressupondo que Ele não é capaz de suprir as nossas necessidades? Então, lembremos que nosso corpo foi planejado para ser nosso servo e não o nosso mestre. Então, nós temos que estar sempre atentos. Em Mateus 7, de 1 a 20, já vão ser destacados os relacionamentos dos cristãos. Então, o que a gente pode ler nessas passagens? Sobre a convivência, né? Porque precisa ser sempre pautada na nossa relação com Cristo. Assim, não devemos julgar o nosso irmão, mas sim servi-lo. Então, devemos nos relacionar com os nossos irmãos dessa forma. Agora, com aqueles irmãos que decididamente eles rejeitam a Cristo, nós devemos apenas orar. Devemos orar, né? E não oferecer o evangelho, continuar orando com persistência, sempre atento também aos falsos profetas. Então, já mais à frente nós vamos estudar que é assim primordial que façamos a vontade do Pai. Em Mateus 7, de 21 a 27, Jesus vai advertir as pessoas que falsamente professam conhecê-lo como Salvador, mas nunca se converteram. Então, isso daí, esses serão julgados diante de Cristo, eles receberão
nesse julgamento que a condenação. Mas quem fizer a vontade de Jesus, esses entrarão no reino de Deus. Já mais para o final, nós vamos ler sobre a parábola dos construtores. E o que diz a parábola dos construtores, né? Fala sobre que quem edificou a casa na areia e quem edificou a casa na rocha. O que edificou a casa na areia, ele vai ser comparado ao insensato. E quem edificou a casa na rocha será o homem prudente. Então, vamos ficar, irmãos, sedentos dessa palavra, né? E no correr dessas lições que vão se seguir, nós vamos aprender as bem-aventuranças da vida. E quanto mais nós nos satisfazemos, mais nós vamos ter sede e fome da palavra de Deus. Então, eu quero agora falar para os irmãos que nos santifiquemos, busquemos a palavra de Deus, não nos acomodemos. Nós precisamos seguir essa palavra, porque assim nós vamos ser transformados de glória em glória e também vamos alcançar o nosso lugar no reino de Deus, né? No céu. Então, vamos terminar com um pensamento de Martin Lloyd Jones, né? Na sua obra, Estudos sobre o Sermão do Monte, ele diz o seguinte, que se ao menos todos estivessem vivendo como o Sermão do Monte, saberiam que o Evangelho ele é dinâmico e que iriam reconhecer o cristianismo como uma realidade viva. Não ficariam à procura de tantas outras coisas, como nós vemos, né, na maioria. Nós vemos toda a humanidade sempre à procura, sempre numa insatisfação tremenda. Então, vamos seguir a Deus, sejamos irmãos, exemplos vivos deste ensinamento. Amém?